Fala aí, galera botafoguense, todo mundo alegre, todo mundo feliz. E nós estamos aí hoje felizes pela volta do Campeonato Brasileiro e muito mais feliz ainda com a vitória do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Trazendo aí mais um conteúdo para você hoje e vamos falar aí sobre a atuação dos jogadores, falar um pouco sobre essa partida de ontem, valeu? Antes, porém, fica aí com a nossa vinheta para a gente poder começar a brilhantar aqui os nossos vídeos, valeu? Então, galera, o Botafogo ontem fez aí a sua reestreia no Campeonato Brasileiro, depois do Mundial de Clubes, fazendo uma partida aí diante do Vasco da Gama. O mando era do Vasco da Gama. O primeiro tempo não foi um primeiro tempo legal. Achei que o jogo estava muito devagar. As duas equipes pareciam cansadas, estranho, porque depois de um mês, né, o Vasco poderia voltar mais ativo, mais arisco ali, mas o jogo estava muito cadenciado e eu particularmente achei o primeiro tempo ruim. Mas o segundo tempo veio, o Botafogo melhorou bastante, né? E conseguimos aí a vitória, conseguimos marcar os 2 gols. O que me chamou a atenção no jogo de ontem foi a questão do gramado. Parecia futebol de areia. Não parecia futebol de grama, campo de grama. Parecia futebol de areia. E aí fica sempre aquele questionamento, né? É melhor jogar num campo desse, ruim desse jeito, ou jogar num campo de grama sintética, onde a bola corre tranquilamente, e as gramas sintéticas hoje são boas, não é aquele campo duro como era antigamente, são gramas totalmente diferentes daquilo que a maioria da galera está acostumada a ver. E aí, o que é melhor? Grama sintética ou aquele campo de areia? Futebol de areia é uma coisa, futebol de grama natural é outra. Não é isso que eles falavam aí? Felipe Coutinho, Neymar e mais uma galera aí dizia que futebol em grama sintética não é futebol? E naquele campo, é futebol? Com aquele monte de areia subindo o tempo todo? Campo horroroso do Mané Garrincha. E é difícil de entender por que isso acontece. Porque lá quase não acontecem jogos. Por que o gramado está daquele jeito? Mas isso é assunto para uma outra hora. O clássico da amizade terminou com vitória do Botafogo, né? O clássico Botafogo e Vasco é conhecido como clássico da amizade porque as torcidas não entram em guerra, não entram em atrito, como acontece com Vasco e Flamengo, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, enfim. É um clássico geralmente muito tranquilo. E deu vitória do Botafogo por 2-0. O Botafogo ontem, no segundo tempo, teve uma atuação muito boa, particularmente gostei muito. Tenho também críticas a fazer, não ao treinador, mas a alguns atletas, que eu achei que não se portaram legal na partida de ontem. Casos, por exemplo, de Vitinho, que ainda melhorou muito no sistema defensivo, mas apoiando, o Vitinho está muito mal ainda. O Vitinho não consegue acertar um cruzamento. O Vitinho teve uma boa chance de finalizar e fazer o gol. Finalizou de uma maneira horrorosa. Então, assim, se nós tivéssemos um lateral mais eficiente, um lateral direito mais eficiente, ontem o jogo poderia ter ficado até melhor para o Botafogo. Esses 2-0 poderiam ter sido ampliados para mais gols. Mas, infelizmente, o Vitinho precisa muito ainda de apurar algumas coisas, alguns detalhes que ele não consegue. O cruzamento dele, por exemplo, não é que o pessoal fala aquela bananinha, né? Aquele cruzamento, assim, não consegue fazer. Tá difícil para o Vitinho. E o Arthur também não foi bem na minha concepção. Eu estava vendo a avaliação dele aí na mídia tradicional, aí no GE, né? E falou que o Arthur teve uma boa atuação no segundo tempo. Particularmente não gostei do Arthur. Achei que ele caiu muito em relação a outros jogos. Mas, assim, é o ponto que nós temos. Mas, a continuar desse jeito, eu acho que o Arthur vai perder posição no time. Porque com essas peças que chegaram e com outras que estão por vir, certamente o time vai ficar mais forte. E ele vai precisar desenvolver muito mais o seu futebol para não perder a posição. Álvaro Montoro. Eu tenho pelo menos 2 observações a fazer em relação à entrada de Álvaro Montoro. Primeiro, que ele já vinha pedindo passagem há muito tempo. O garoto é bom de bola. O primeiro tempo foi devagar, mas todo o elenco foi devagar no primeiro tempo. Aliás, os 2 times foram devagar no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o garoto jogou tudo que sabe. E conversando com amigos, eu até falei, o garoto não está bem. Mas eu, particularmente, deixaria no jogo até o final. Ele acabou saindo depois e tal, mas eu deixaria até o final. Por quê? Porque esse garoto é bom de bola.
E eu já disse em vídeos anteriores, quem me acompanha aqui sabe disso, eu já falei que eu acho que esse garoto vai ser melhor do que o Almada. Já falei aqui e vou repetir. Eu não estou cravando nada, mas eu estou falando daquilo que eu estou vendo. Eu acho que esse menino vai ser melhor do que o Almada. Por quê? Porque ele é mais agudo do que o Almada. O Almada esperava mais o adversário para driblar e dar sequência. Ele não, ele encara o adversário. Então, assim, ontem a partida dele, no segundo tempo, foi extraordinária. O Botafogo acertou em cheia na contratação desse menino. Vai dar muito bom esse menino. Participou dos 2 gols do Botafogo. No primeiro, aquele chute que o Léo Jardim rebate e o Arthur Cabral vem e finaliza. E no segundo, ele dá simplesmente um passe sensacional para Marlon Freitas, que de primeira serve Nathan Fernandes e ele vai lá e marca o seu gol, seu primeiro gol com a camisa do Botafogo. E aqui eu quero fazer também menção do Nathan Fernandes, porque assim, muito se falava, não está entrando bem, não sei o que, etc, né? Às vezes fazendo até comparação dele com Elias Manuel e Juan Cruz. O Nathan não vinha jogando bem. Ontem fez uma partida muito boa. Teve uma bola até que ele adiantou demais e tal, os erros que ele cometeu em outros jogos. Mas ontem ele entrou bem, marcou o gol dele, o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. Mas uma coisa, eu falando ontem, acho que eu falei isso na live ontem com o meu amigo Robinho aí do Fogo em Foco 7. Aliás, fica aqui um convite para você. Se você não é inscrito aí no Fogo em Foco 7, dê essa moral lá pro meu amigo Robinho, parceiro. O canal dele tá legal, começou aí tem 2 semanas, conteúdo muito bacana. Então dê essa moral pro meu amigo Robinho aí. Valeu, Fogo em Foco 7. Mas o Nathan tem uma coisa de bom. O Nathan, ele sai suado. Ele é um cara que, se entrega. Diferente, por exemplo, de Juan Cruz, que sai com a camisa seca. Infelizmente. Então o Nathan foi bem. O nosso treinador, David Ancelotti, fez a sua estreia oficialmente, não como treinador, porque não podia, porque não foi inscrito no BID a tempo. Mas a gente sabe que o treinador é ele, e ele que estava orientando o Caçapa, faz isso, faz aquilo outro. E ele foi muito feliz na escalação do Álvaro Montoro. Por quê? Aqui no Brasil tem uma cultura que quando o jogador é muito novo, você não pode lançar, pode queimar o jogador. Eu até entendo isso. Mas na Europa isso não rola muito. E o David Ancelotti, ele vem do Real Madrid, que é um time que lança muitos jovens jogadores, assim como o Barcelona. O garoto tem 17 anos, joga bola, bota para jogar. Se não der certo, tira, dá uma maturada ali no garoto e lança de novo. A gente tem o exemplo do Yamal lá do Barcelona. O Real Madrid lançou vários garotos novos agora aí nessa temporada. Então assim, ele vem com essa cultura. E o que ele viu nos treinamentos? Ele viu esse garoto comendo a bola. Ele não olhou para a idade dele, falou, cara, tu tá comendo a bola, tu vai para jogo. E o garoto deu super certo. E eu acho que é por aí. Eu acho que isso vai ser muito bom para o Botafogo. O Botafogo está recebendo mais jogadores jovens. E eu penso que para a temporada que vem, o Botafogo vai ter um elenco muito jovem e muito bom. Podem guardar isso aí. O Botafogo vai ter um elenco jovem e muito bom, vai dar muito certo. Então parabéns aí ao David Ancelotti, que teve a coragem de escalar o Montoro. Que não foi covarde. Tá bem, vai para jogo, né? E já falamos aqui que o Nathan Fernandes entrou bem. Avaliar aqui individualmente os jogadores, o John, para mim, foi espectador. Não teve nada assim, caramba, o John fez uma defesa milagrosa. Vitinho, nós já falamos aqui que eu não achei que foi bem defensivamente no apoio, mal. O Caio, excelente partida do Caio Fernando, excelente partida. O cara entrou com muita personalidade. O primeiro gol, ele deu uma arrancada sensacional, ele ganhou uma bola, carregou, teve uma participação sensacional no primeiro gol. A gente percebeu que falta um pouco de entrosamento ainda, o que é muito natural, o cara acabou de chegar, mas assim, nós não vamos sentir falta do Jair, pelo menos a primeira impressão que eu tenho é essa, e eu não estou dizendo aqui que o Jair seja ruim, longe disso, o cara é bom de bola, moleque novo, potencial gigantesco. Mas o Caio Fernando não vai deixar a bola cair. Não vai deixar. Ele vai manter o nível das jogadas e talvez seja até melhor
do que o Jair. Porque o Jair cometia algumas falhas na saída de bola e talvez ele não vá cometer. Não sei, eu estou fazendo uma análise aqui de uma partida. Mas eu acho que vai dar muito certo. Barbosa, é aquilo de sempre. Começa o jogo, leva um cartão, deixa a gente preocupado, mas depois consegue conduzir o jogo tranquilamente. É uma pena que ele faça isso em muitos jogos. 2, 3 minutos, cartão amarelo para o Barbosa. E aí ele fica tolhido de fazer as coisas que ele quer porque medo de ser expulso. Então o Barbosa precisa acertar isso aí, mas a segurança de sempre na zaga. Seguro demais por cima, por baixo. O Barbosa é um excelente zagueiro. O Alex Telles fez um partidaço ontem. Alex Telles fez um partidaço. A gente sempre comenta aqui que dá 15, 20 minutos do segundo tempo. Ele cansa. Ontem não foi isso que nós vimos. Ele ontem fez uma partida muito digna, uma partida muito correta. Segurou a onda e fisicamente ele melhorou. Eu não sei se isso já tem dedo da nova comissão e em uma semana conseguiu resolver esse problema. Não acredito nisso. Talvez essa semana de descanso depois da eliminação do Mundial tenha sido o motivo, mas o fato é que o Alex Telles fez um partidaço. Gregory e Marlon Freitas segurando o setor. Gregory, como sempre, aquele cara que cobre ali a defesa dos dois lados, muito eficiente. Depois do jogo disseram que ele já estava negociado com o Al Rayyan. O John Textor veio e falou que não é isso, que é mentira, isso é fake news. Então, assim, num primeiro momento, Gregory permanece no Botafogo. Só sai se pagarem a multa. E parece que o time lá não tem dinheiro. Eu não entendi nada. Time do mundo árabe, lá daqueles cantos lá, cheio de grana, cheio de petróleo, cheio de tudo, falar que não tem dinheiro para pagar uma multa de 8 milhões de dólares, muito baixa em se tratando de futebol, achei estranho. Mas que o Botafogo não abra mão de R$1 sequer. Eu quero pagar, mas me dá desconto de R$1. Não tem negócio. O Botafogo, já falei que o Botafogo não precisa desse dinheiro. O Botafogo não vive com o Pires na mão como ficava antigamente. Então, para que vai abrir mão do jogador que é fundamental por valores baixos? Não concordo. Marlon Freitas, o maestro de sempre, jogou um partidaço, deu um passe sensacional para o Natan. Montoro, a gente já falou aqui, jogou demais. Savarino, um pouco abaixo ainda daquilo que a gente espera do Savarino, mas é um cara que eu espero muito do Savarino, é um cara humilde, que joga demais da conta. Ano passado foi fundamental. Acho que esse ainda vai melhorar ainda. Quando melhorar a parte física, a parte técnica dele, a gente já conhece. O Arthur, a gente já falou aqui que não foi bem. Não gostei do Arthur. Arthur Cabral fez o que se espera dele. Centroavante, de área. Cara que pega o rebote e marca o gol. Fundamental, jogou muito bem. O Alan entrou bem. Teve uma bola que ele carregou pela direita. Ele poderia ter invadido mais a área. Ele preferiu o passe. E o Santi foi infeliz na finalização. Poderia ter sido mais caprichoso. Eu achei que o Alan poderia ter invadido mais a área, mas foi bem. O Correia mostrou uma coisa que eu gosto muito, que é domínio de bola e tranquilidade. Ele é aquele cara que para na frente do adversário e deixa o adversário meio inibido, porque é um cara clássico, vai dar muita alegria ao Botafogo. O Santi ainda não conseguiu deslanchar, é daquilo que a gente espera dele, aquilo que a gente viu dele, né, em vídeos. E o Natan, a gente já falou aqui, entrou bem, fez o gol dele de estreia e foi muito bem. Galera, vamos ficando por aqui, alegres e felizes aí com a vitória do nosso glorioso. Se você chegou até aqui, deixa seu like, deixa o seu comentário. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, dê essa moral pra gente. Você aqui é muito bem-vindo. Você pode ser tricolor, você pode ser flamenguista, vascaíno, aqui você é bem-vindo. Valeu? Forte abraço, tamo juntos.